Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância e fiquem com o vídeo. E aí, pessoal inteligentista, todo mundo sabe que o Tesla foi uma mente brilhante, inventou muitas coisas, tem mais de 700 patentes e não foi só apenas um engenheiro, mas também um grandíssimo cientista e um cientista de verdade, que questionava as coisas e que duvidava e não tinha medo de expor as suas ideias. Bem, e essa coragem do Tesla foi traduzida nesse artigo científico escrito por ele em fevereiro de 1919, com o seguinte título: Ilusões científicas famosas. Bem, o Tesla considerava algumas coisas que são amplamente ensinadas por aí como falácias científicas. E uma dessas coisas que o Tesla considerava falácia científica e que eu achei bastante interessante no artigo foi sobre a rotação da Lua. Olha o que ele diz aqui, ó. A ilusão da rotação axial da Lua. Que interessante. Bem, você deve saber, né? Quando você olha para o céu, você sempre vê a mesma face da Lua, independente do dia, independente do horário, independente do local. Você sempre vê um lado da Lua. Tanto que o pessoal gosta de dizer que a Lua tem um lado oculto, the dark side of the moon. Bem, o Tesla não concordava 100% com isso. Por quê? O modelo convencional diz que a gente vê só um lado da Lua porque o mesmo tempo que a Lua gasta para dar uma volta no seu próprio eixo, ela gasta para dar uma volta ao redor da Terra. Ou seja, é um tempo sincronizado. Olha só, o modelo convencional diz, por exemplo, vamos dizer que a Lua gasta, sei lá, 27 horas para dar uma volta em si mesma. Não é 27 horas, tá? Eu só estou colocando esse horário como exemplo. Mas digamos que seja 27 horas cravada, para ela dar uma volta sobre si mesma. Nessas 27 horas, ela também daria uma volta completa na Terra, sincronizadamente. E é por isso que você só vê a mesma face da Lua. Repetindo, não é 27 horas que a Lua gasta para dar uma volta na Terra ou no seu próprio eixo. Só estou falando 27 horas em termos didáticos, beleza? Bem, talvez você não tenha entendido o que eu falei aqui, então eu vou colocar uma animação que vai ficar mais claro a ideia do modelo convencional. O modelo convencional vai dizer que a Lua vai dar uma volta sobre o seu próprio eixo no mesmo intervalo de tempo que ela dá uma volta na Terra, ou seja, um intervalo de tempo cravado para esses dois movimentos. E o Tesla duvidava disso. E aí, você acredita nesse modelo convencional? O Tesla não acreditava. Em termos de origem, você sabe qual é a origem da Lua, segundo a ciência moderna, vamos assim dizer? A ciência moderna vai dizer que a Lua surgiu numa grande colisão de um imenso asteroide na Terra, que a Lua é um pedaço da Terra e que durante milhões e bilhões de anos ficou girando ao redor da Terra, até que houve um acoplamento entre o seu movimento de rotação e de translação, de modo que eles ficaram sincronizados. E tudo isso feito por forças naturais cegas, pela gravidade. O Tesla discordava disso, um cara bem inteligente, discordava disso, obviamente. E por conta desse artigo, o Tesla foi bastante criticado. Chegaram alguns cosmólogos bastante raivosos e nervosinhos e criticaram o Tesla. Então, em abril de 1919, ou seja, pouco tempo depois de ter escrito esse artigo, o Tesla escreve um artigo chamado The Moon's Rotation, a rotação da Lua, ou seja, falando só da questão da rotação da Lua, explicando melhor. Bem, é um artigo muito visual, não é uma leitura assim tão fácil, na verdade, mas dá para você entender a ideia, e eu vou tentar explicar qual é a ideia. Imagine um carrossel, e nesse carrossel tem uma criança. A criança sempre está olhando para o centro do carrossel. Enquanto o carrossel gira, a criança sempre vai estar voltada para o centro, olhando para o centro. A criança não está girando sobre si mesma, mas ela sempre está com um lado da sua face voltada para o centro do carrossel. O centro do carrossel, segundo Tesla, seria a Terra e a criança seria a Lua. Então veja só, não é necessário a criança rodar sobre si mesma para que a face dela sempre seja a mesma em relação ao centro. Por quê? Porque ela está girando junto com o eixo do carrossel. E daí o Tesla pensava que a mesma coisa acontecia com a Lua, que na verdade existe um eixo que liga a Terra e a Lua, de modo que a Lua sempre tem a mesma face para a Terra. Talvez não ficou muito claro,
mas vai ficar mais claro com essa animação. Então note que se existe um eixo que liga a Terra à Lua, mesmo que a Lua gire ao redor da Terra, ela sempre vai ter a mesma face. Mas segundo o modelo convencional, o que acontece não é isso. No modelo convencional, o que acontece é o seguinte: o intervalo de tempo que a Lua gasta para dar uma volta em relação à Terra é o mesmo intervalo de tempo que ela gasta para dar uma volta sobre si mesma. Me parece algo bastante absurdo ter sido feito por acaso. Então eu fico com o Tesla nessa. Mas espera aí, calma lá. Se o Tesla está certo, significa dizer que o homem não foi à Lua. Por quê? A NASA utilizou um modelo convencional de que a Lua dá uma volta completa sobre si mesma no mesmo intervalo de tempo que ela dá uma volta completa sobre a Terra. E eles utilizaram esse modelo para fazer toda a viagem até a Lua. E dizem que foi feito nesse modelo mesmo. Inclusive consideram o período de rotação da Lua e tudo mais. A NASA baseou todos os seus cálculos para a ida do homem à Lua no modelo convencional. Mas se Tesla estiver correto, e a NASA diz que colocou homens na Lua, ela está mentindo. Legal, não? Então fica aí a questão e a dúvida. Você acha que Tesla estava certo ou não? Muito provavelmente você não sabia dessa ideia de Tesla. Eu também não sabia até pouco tempo atrás. Impressionante. E aposto que muitos colegas meus também não sabem, porque nada disso é apresentado para a gente. A controvérsia não é apresentada. Só é apresentado o establishment, o que foi estabelecido. E isso é ruim para o ensino. E eu acho que é por conta da falta de crítica que as pessoas não estão crescendo. As pessoas não estão estimulando o seu pensamento, não estão sendo críticos, não estão pensando, e a gente vê os nossos índices de educação caindo. Ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada, fica todo mundo só reproduzindo e aceitando as coisas. Basicamente é isso que um universitário faz num curso de exatas, ele só faz reproduzir. Fazer algo novo, criticar, ter novas ideias, você não é estimulado a isso. Agora, ensinando a controvérsia, ensinando isso que eu estou falando aqui do Tesla, numa aula de astronomia, pode ter certeza que vai estimular a criatividade da pessoa. E ela vai começar a duvidar, inclusive. Então, parabéns ao Tesla por ser um cientista de verdade e um questionador e não deixar se intimidar. E olha só, depois desse segundo artigo, o Tesla foi pressionado mais uma vez e ele escreveu um terceiro artigo sobre a rotação da Lua. De junho de 1919. Então, num período assim curto de tempo, ele escreveu 3 artigos só sobre isso. E esse terceiro artigo é o mais completo de todos. Eu acho que ele deve ter ficado bem desafiado, vamos dizer assim, para esclarecer as ideias dele. E cara, nossa, olha só sobre a rotação da Lua defendendo o seu ponto de vista. E isso que é ciência de verdade, né? Tentaram calar o Tesla, tentaram perseguir ele, fazer com que ele parasse de falar essas coisas, mas não, ele foi, publicou um artigo, publicou outro, depois publicou mais um e continuou falando e desafiando. Quer dizer, nem mesmo Tesla, um cara genial, um cara que, nossa, todo mundo sabe da capacidade dele, nem mesmo ele foi respeitado. Os astrônomos, os cosmólogos ficaram lá tirando o sarro dele, dizendo que ele estava errado. Vamos ter mais respeito. E a ideia do Tesla faz bastante sentido. E se Tesla estiver correto, significa que o homem nunca pisou na Lua. A própria palavra sigilo é repugnante em uma sociedade livre e aberta. E nós somos, como um povo, inerentemente e historicamente oposto às sociedades secretas, aos juramentos secretos e aos procedimentos secretos. Decidimos há muito tempo que os perigos da ocultação excessiva e injustificada de fatos pertinentes superavam em muito os perigos citados para justificá-la.
e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.